Um milionário reservou uma lua de mel com sua amante em um resort de luxo. Mas quando viu quem era a dona do lugar, ficou chocado. Deixe seu like e aproveite a história. O sol de Búzios brilhava com uma intensidade que parecia desafiar o próprio céu, lançando reflexos prateados sobre o mar calmo da praia de Jeribá, onde as ondas quebravam suavemente, como se sussurrassem segredos para a areia branca. No pequeno aeródromo privativo nos arredores da cidade, um jatinho branco reluzia sob a luz do meio-dia, suas hélices ainda girando lentamente enquanto esfriavam. Márcio Albuquerque desceu primeiro, os óculos escuros já posicionados no rosto como uma armadura contra o calor carioca e os olhares curiosos dos poucos funcionários do local. Aos 45 anos, ele era a imagem de um homem que sabia o que queria. Alto, cabelo grisalho penteado com precisão, terno de linho bege que exalava riqueza e poder. Ao seu lado, Laís, sua nova esposa, descia com a elegância de quem havia ensaiado cada movimento. Aos 28 anos, ela vestia um macacão branco que abraçava suas curvas como uma segunda pele, os cabelos loiros soltos dançando com a brisa salgada que vinha do mar. Seu braço estava entrelaçado no de Márcio, e o sorriso dela era tão radiante que poderia ser confundido com felicidade verdadeira, embora seus olhos estivessem mais focados na câmera do celular que já capturava a chegada. O ar estava carregado com o perfume do oceano, misturado ao aroma doce de água de coco, sendo servida em quiosques próximos, e ao leve toque de protetor solar que pairava como uma assinatura do verão. Um Range Rover preto brilhante aguardava ao pé da escada do jatinho o motorista, um homem de pele bronzeada e camisa polo, abrindo a porta com uma reverência que Márcio ignorou. Ele ajustou o relógio de ouro no pulso, um gesto automático de quem está acostumado a controlar o tempo, e deslizou para o banco traseiro sem dizer uma palavra. Laís o seguiu, cruzando as pernas com graça, antes mesmo de a porta se fechar, já ajustando o ângulo do celular para uma selfie com o mar ao fundo. "Bem-vindo ao paraíso, Dona Albuquerque", disse Márcio com um meio sorriso, afastando uma mecha do cabelo dela, com um toque que misturava posse e charme. Laís riu, inclinando-se para beijar seu pescoço, o gloss brilhando sob a luz que entrava pela janela. "Já tô apaixonada por esse lugar, amor. Acho que vou me acostumar rapidinho com essa vida de rainha." Ela voltou ao celular, os dedos ágeis digitando legendas como Scam, Lua de Mel e Búzios Chique. Márcio deu uma risada curta, confiante. "Relaxa, tá tudo sob controle. Reservei a suíte presidencial do Vila do Mar, vista panorâmica para João Fernandes, piscina privativa, caipirinha de maracujá gelada esperando a gente. Esse lugar é feito para quem tem o meu nome." O Range Rover serpenteava pelas ruas estreitas e charmosas de Búzios, passando por lojinhas de artesanato, com redes coloridas penduradas, restaurantes com mesas ao ar livre, onde turistas riam alto, e coqueiros que balançavam como se cumprimentassem os recém-chegados. O resort Vila do Mar finalmente surgiu no horizonte. Uma visão de tirar o fôlego, um conjunto de bangalôs brancos com telhados de palha e detalhes em madeira, aninhado entre jardins tropicais e piscinas que pareciam se fundir com o azul do Atlântico. Ao entrarem no saguão, o ar-condicionado os envolveu como um abraço gelado, trazendo alívio do calor pegajoso lá fora. O chão de pedra polida brilhava sob lustres de conchas, e uma fileira de funcionários em uniformes azul marinho aguardava atrás do balcão, todos com sorrisos treinados que pareciam dizer: "Você é importante." Márcio caminhava com a confiança de quem está acostumado a ser o centro das atenções, o peito estufado, os passos firmes, enquanto Laís, com óculos de sol de grife e brincos de pérola, parecia uma influencer pronta para um ensaio fotográfico. Ele estava orgulhoso da escolha que fizera. Laís era jovem, deslumbrante, obediente e, acima de tudo, grata. Tudo o que sua ex-mulher havia deixado de ser anos atrás, quando o casamento desmoronou sob o peso de silêncios e ressentimentos. "Albuquerque, Márcio Albuquerque, suíte presidencial", disse ele ao recepcionista, batendo no balcão com um toque impaciente, como se o mundo devesse se curvar à sua pressa. O funcionário, um jovem com cabelo cacheado e crachá que dizia Lucas, hesitou,
os olhos fixos na tela do computador, as sobrancelhas franzindo levemente. Um momento, por favor, senhor. Márcio franziu a testa, a irritação começando a se formar como uma nuvem escura. Já tá tudo pago. Eu mesmo confirmei a reserva. Estamos em lua de mel, não tenho tempo para isso. O recepcionista assentiu, visivelmente desconfortável, as mãos digitando rápido no teclado. Sim, senhor, entendo. Só preciso verificar com a nossa gerente geral. Se puderem aguardar no lounge, resolveremos tudo rapidinho. A tensão era sutil, mas Márcio a sentiu como uma fisgada no peito, um aviso de que algo estava fora de lugar. Ele não gostava de esperar, muito menos de ser tratado como um hóspede qualquer em um resort onde havia desembolsado uma fortuna. Laís, alheia ao clima, tirava fotos do saguão, o celular capturando os detalhes dos lustres e das poltronas de Vime, murmurando sobre o quanto o lugar era perfeito para o feed. Márcio se sentou em uma das poltronas, a mandíbula cerrada, os dedos tamborilando no braço do móvel enquanto o recepcionista fazia uma ligação discreta, falando baixo ao telefone. Ninguém ofereceu uma bebida. Ninguém se aproximou para se desculpar ou explicar o atraso. Após 10 minutos ele se levantou, a paciência esgotada, a voz saindo mais alta do que pretendia. Qual é o problema aqui? Eu não vim até Búzios para ficar esperando. O recepcionista ergueu os olhos mantendo a compostura. A gerente geral está a caminho, senhor. Ela mesma vai atendê-los. Ótimo, murmurou Márcio, começando a andar de um lado para o outro, os sapatos de couro ecoando no chão polido. Quero ver quanto tempo essa gerente vai durar nesse emprego se continuar me tratando assim. Então, uma porta de vidro fosco se abriu no canto do saguão. O som de saltos firmes cortando o ar como uma nota de suspense. Márcio virou-se para a origem do barulho e parou, o corpo inteiro travando como se o tempo tivesse congelado. A mulher que caminhava em sua direção usava um vestido azul turquesa que parecia capturar a cor do mar. O cabelo castanho preso em um coque elegante, os movimentos calmos, mas carregados de uma autoridade silenciosa. Cada passo dela era uma declaração, como se o próprio resort se curvasse à sua presença. Beatriz, disse ele, a voz falhando por um instante, a mente lutando para processar o que via. Sua ex-mulher estava ali, diante dele, com um sorriso sereno, segurando uma prancheta como se fosse um cetro. Márcio, respondeu ela, a voz tão tranquila que parecia estar cumprimentando um velho conhecido na Rua das Pedras. Que surpresa te ver por aqui. Bem-vindo ao Vila do Mar. Laís ergueu os olhos do celular, o polegar parando no meio de um stories. Quem é essa mulher? Márcio engoliu em seco, mas se recompôs rapidamente, endireitando a postura como se pudesse recuperar o controle. Essa é Beatriz, minha ex-mulher. Beatriz inclinou a cabeça em direção a Laís, os olhos avaliando-a com a precisão de quem lê uma pessoa em segundos, como se catalogasse cada detalhe do vestido, do sorriso, da postura. E você deve ser a nova senhora Albuquerque. Parabéns pelo casamento, de coração. Laís, sem saber se era um elogio ou uma provocação velada, deu um sorriso forçado, os lábios apertados. Obrigada. Márcio pigarreou, os ombros tensos, tentando retomar as rédeas da situação. O que está acontecendo aqui, Beatriz? Você trabalha nesse lugar agora? Beatriz sorriu, mas havia um brilho frio em seus olhos, como o reflexo do mar em um dia de tempestade. Não trabalho aqui, Márcio. Eu sou a dona. Ela virou a prancheta com um movimento lento, quase teatral, mostrando o cabeçalho com seu nome em letras garrafais. Beatriz Menezes, proprietária e CEO. O logotipo do Vila do Mar brilhava ao lado, um símbolo de poder e conquista. Laís piscou, a confusão estampada no rosto. Ela é a dona? Tipo, dona mesmo do resort? Exatamente, confirmou Beatriz. O tom educado, mas com uma firmeza que não deixava espaço para dúvidas. Agora, sobre a sua reserva, temos um pequeno problema que precisamos discutir em particular. Márcio estreitou os olhos, o coração começando a acelerar. Nós temos a suíte reservada, confirmada, paga. Não tem problema nenhum. Sim, concordou Beatriz, folheando um documento na prancheta com a calma de quem sabe que tem todas as cartas na mão. Mas nosso sistema identificou a transação como potencialmente irregular. O pagamento veio de uma conta que, segundo nossos registros legais,
ainda está vinculada aos ativos conjuntos do nosso divórcio, que, aliás, ainda não foi totalmente finalizado. Laís deixou escapar um "o quê?", os olhos arregalados, enquanto Márcio sentia o sangue subir ao rosto, a raiva misturando-se com um pânico crescente. Você está inventando isso, disse ele, a voz mais alta do que pretendia, ecoando no saguão silencioso. Beatriz o encarou diretamente, os olhos firmes, sem piscar. Não estou inventando, Márcio. Estou protegendo meus direitos legais. Quando você usou nossa conta conjunta para pagar uma lua de mel de luxo sem me consultar, isso configurou, no mínimo, má administração de bens, talvez até fraude. Você não faria isso, disse ele, a voz quase um sussurro como se tentasse convencer a si mesmo. Já fiz, respondeu ela, entregando-lhe uma pasta com um movimento preciso. Dentro havia extratos bancários, e-mails, cópias do acordo de divórcio e trechos destacados que pareciam gritar sua culpa, cada linha um prego no caixão de sua arrogância. Até que isso seja resolvido, sua reserva foi cancelada, suas contas bloqueadas por ordem judicial. Laís se afastou um passo, o rosto contorcido, a bolsa de grife apertada contra o peito. Isso é verdade? Perguntou ela a Márcio, a voz tremendo de incredulidade. Ele não respondeu, os olhos fixos na pasta, as mãos trêmulas. Beatriz se virou para o balcão, a voz calma, mas autoritária. Por favor, acompanhem o Sr. Albuquerque e sua acompanhante até um carro. Eles partirão em breve. Antes que Márcio pudesse protestar, flashes explodiram do lado de fora, como estrelas caindo do céu. Câmeras, microfones, repórteres se aglomerando contra as janelas de vidro do saguão, os rostos iluminados pela luz dos flashes. Alguém havia vazado a história, e o timing era perfeito demais para ser coincidência. Márcio girou, o coração disparado, vendo o caos se formar em câmera lenta, enquanto Beatriz se afastava calmamente, os saltos ecoando como um tambor de guerra. Ela desapareceu pela mesma porta de vidro fosco por onde entrara, deixando para trás a tempestade que havia orquestrado com maestria. O saguão, antes um símbolo de luxo e exclusividade, agora era um palco onde Márcio se via como o vilão de uma novela que ele não sabia que estava sendo filmada. Os olhos do mundo voltados para ele, esperando sua próxima jogada. O Range Rover preto cortava as ruas sinuosas de Búzios, o ronco do motor abafado pelo som das ondas que quebravam ao longe, na praia da Ferradura, onde o sol se punha, tingindo o céu de tons de laranja e rosa, como uma aquarela que prometia noites inesquecíveis. Márcio Albuquerque estava no banco traseiro, os dedos tamborilando no encosto de couro, o rosto rígido, os olhos escondidos atrás dos óculos escuros que não tirara desde que deixaram o Vila do Mar. A humilhação ainda queimava em seu peito, cada palavra de Beatriz ecoando como um tambor em sua mente. Ao seu lado, Laís mantinha os braços cruzados, os óculos de grife cobrindo os olhos, mas a tensão em sua postura era evidente, os lábios apertados como se segurassem uma tempestade. Cada suspiro dela era uma acusação silenciosa, e Márcio sabia que a explosão viria cedo ou tarde. O motorista, um homem de fala mansa com sotaque carioca, mantinha os olhos fixos na estrada, desviando habilmente das bicicletas e dos pedestres que lotavam as calçadas, atraídos pelo charme boêmio de Búzios ao entardecer. O carro não os levava a outro resort de luxo, nem a uma vila com vista para o mar, mas a uma pousada modesta na praia de Manguinhos, longe do glamour da Rua das Pedras. A fachada da pousada era pintada de amarelo desbotado, com uma varanda de madeira onde redes balançavam preguiçosamente ao vento. O letreiro, escrito à mão, dizia Pousada Maré Cheia, e o cheiro de peixe grelhado misturado com maresia pairava no ar, vindo de um restaurante improvisado ao lado. Márcio desceu do carro com a expressão de quem acabara de ser traído pelo próprio destino, os sapatos de couro pisando com relutância no calçamento irregular. Laís o seguiu, os saltos altos ecoando como um aviso, a bolsa de grife pendurada no ombro como um troféu que já não significava nada. O recepcionista, um homem de pele queimada pelo sol e camiseta estampada com coqueiros, entregou-lhes a chave de um quarto no primeiro andar. É o que temos por causa do festival de jazz, explicou, sem se importar com o olhar de desprezo de Márcio.
Tá lotado por aqui. O quarto era pequeno, com paredes brancas rachadas pelo tempo. Um ventilador de teto que girava com um zumbido irritante e uma cama coberta por uma colcha de estampas náuticas, com âncoras e estrelas do mar. Não havia minibar, nem caipirinha gelada. Apenas uma garrafa plástica de água morna sobre uma mesinha de vime. Márcio bateu a porta assim que entraram, o som ecoando como um trovão no espaço apertado, e jogou a pasta que Beatriz lhe dera sobre a cama, os papéis se espalhando como confetes de uma festa que nunca aconteceu. Laís deixou a bolsa cair no sofá puído e cruzou os braços, o rosto contorcido. Você vai me explicar o que acabou de acontecer lá no resort? Perguntou, a voz baixa, mas carregada de um veneno que parecia destilado ao longo do trajeto. Márcio não se virou. Ele encarava a janela, que dava para um estacionamento onde motos e carrinhos de praia disputavam espaço, o mar apenas uma linha azul distante no horizonte. Não é nada, Laís. Beatriz está magoada querendo chamar atenção. É só um chilique de ex. Laís deu uma risada seca, tirando os óculos e revelando olhos faiscantes, o rímel levemente borrado pelo calor. Magoada? Ela não parecia magoada, Márcio. Parecia uma mulher que sabe exatamente o que está fazendo. Ela te fez de palhaço na frente de todo mundo. Tinha repórter, câmera, flash. Você viu a cara dos funcionários? Eles estavam com pena da gente. Márcio se virou, o rosto vermelho, a veia na testa pulsando. Ela não ganhou nada. Isso é só um showzinho para a imprensa. Beatriz não é assim. Ela não tem esse jogo de cintura, não é uma empresária, nunca foi. Laís ergueu uma sobrancelha, o corpo inclinado para trás, como se avaliasse um adversário em um ringue. Tem certeza? Porque pelo que eu vi ela tem o resort, os funcionários, os papéis, a mídia. Até a imprensa estava lá, Márcio, como se ela tivesse marcado hora para te destruir. Você acha que isso é coincidência? Ela planejou cada segundo. Ele não respondeu. Os dentes cerrados, o silêncio caindo sobre o quarto como uma cortina pesada. Laís se sentou no sofá, pegou o celular e começou a rolar a tela, o brilho refletindo em seu rosto. Após alguns minutos, soltou uma risada amarga, o som cortando o ar como uma faca. O que foi? Perguntou Márcio, a voz carregada de irritação. Ela tá bombando, murmurou Laís, os olhos fixos na tela. Sua ex-mulher. Beatriz mandou bem. Tem até um vídeo dela dizendo: a reserva foi cancelada por questões éticas. Olha isso aqui. Ela virou o celular, mostrando uma imagem congelada de Beatriz, o olhar firme, o queixo erguido, o vestido azul turquesa brilhando sob as luzes do saguão. A legenda dizia: nenhuma mulher merece ver seu suor financiar a felicidade de outra. Márcio encarou a tela, os olhos estreitados, a respiração pesada. Ela chamou a imprensa, disse ele lentamente, como se estivesse montando um quebra-cabeça em sua mente. Sabia que eu vinha. Esperou eu pisar no resort e jogou a bomba. Laís não disse nada, mas continuou rolando os comentários, o dedo deslizando pela tela com uma mistura de raiva e fascínio. A internet estava pegando fogo. Mulheres elogiavam Beatriz, chamando-a de ícone, de rainha, de exemplo de força. É isso que eu quero ser quando crescer, escreveu uma usuária. Homens a acusavam de ser vingativa, mas até eles pareciam impressionados com sua estratégia. Márcio era o vilão da história, o ricaço arrogante que tentou enganar a ex e acabou com a cara no chão. Tá todo mundo falando dela, disse Laís, a voz carregada de desprezo. Até as blogueiras de Búzios estão postando. Sabe aquele perfil Búzios chique? Postaram uma foto dela com a legenda: a patroa de Búzios mostrando como se faz. Márcio se sentou na cama, o peso da realidade caindo sobre ele como uma onda na praia de Jeribá. Isso não era para acontecer, murmurou, mais para si mesmo do que para Laís. Ela riu novamente, o som cortante, como vidro se quebrando. Não era? Você disse que estava tudo certo, Márcio, que era o cara dos detalhes, que eu ia viver como uma estrela de cinema. E agora? Olha onde a gente tá, numa pousada que parece que vai desabar. Eu sou o cara, exclamou ele, a voz desesperada, levantando-se de um salto. Eu ainda sou, isso é só um contratempo. Laís o encarou, o olhar frio, os braços cruzados novamente. Não parece, parece que sua ex te passou a perna, e fez isso na frente do Brasil inteiro.
Sabe quantas visualizações esse vídeo já tem? Mais de 1 milhão, em 2 horas. Márcio a fulminou com os olhos, mas ela não recuou, o rosto impassível. Ele conhecia Laís. Sabia que ela amava o luxo, o status, as fotos perfeitas com filtros que faziam o mar de Búzios parecer ainda mais azul. No momento em que o dinheiro e o prestígio sumiram, a paciência dela foi junto, como uma onda que se desfaz na areia. Vou resolver isso, disse ele a voz firme, mas sem a convicção de antes, como se tentasse convencer a si mesmo. É melhor mesmo, respondeu Laís, levantando-se e indo para o banheiro, a bolsa de grife balançando no ombro. Porque eu não vim até Búzios para ficar numa pousada de beira de praia, com ventilador quebrado e sem nenhum espumante para brindar. Márcio esperou a porta do banheiro bater antes de pegar o celular, o suor escorrendo pela nuca, apesar do ventilador. Ligou para seu advogado, mas caiu na caixa postal, a voz automática soando como uma zombaria. Ligou para o banco, mas uma mensagem gravada informou que suas contas estavam bloqueadas até segunda ordem. Tentou o número do Vila do Mar, mas ninguém atendeu, como se o resort inteiro tivesse virado as costas para ele. Por fim, respirando fundo, ligou para Beatriz. Para sua surpresa, ela atendeu no segundo toque. Alô, Márcio. A voz dela era calma, quase amigável, como se estivessem conversando sobre o tempo. Quero conversar. Em particular. É o que estamos fazendo agora, respondeu ela, o tom sereno, mas com uma ponta de ironia. Não, pessoalmente, sem esse circo todo. Uma pausa longa, o som do mar ao fundo como se Beatriz estivesse na varanda do resort, olhando o horizonte. Amanhã, 9h, no meu escritório. Ela desligou antes que ele pudesse dizer mais, o silêncio voltando ao quarto como um peso. Na manhã seguinte, Márcio acordou com o som de gaivotas e o cheiro de café fresco vindo do café da manhã da pousada. Vestiu sua melhor camisa de linho, agora amassada por causa da mala, e uma calça social tentando recuperar a aura de homem intocável que sempre o definira. Laís recusou acompanhá-lo, alegando uma dor de cabeça e dizendo que precisava relaxar com um suco de caju na praia, pago com o pouco dinheiro que ainda tinha na bolsa. Não vou ficar correndo atrás da sua ex, disse ela, antes de sair, os óculos escuros cobrindo os olhos. Márcio foi sozinho, chamando um táxi que o levou de volta ao Vila do Mar. O trajeto foi curto, mas cada curva nas ruas de paralelepípedo parecia apertar o nó em seu estômago, o mar brilhando ao lado como uma lembrança do que ele havia perdido. Ao chegar, o resort estava ainda mais imponente, os bangalôs brancos reluzindo sob o sol, as palmeiras balançando ao vento, o som de risadas de hóspedes ecoando das piscinas. Os funcionários o receberam com indiferença. Um jovem de crachá apontando o caminho para o escritório da gerente, sem nem olhar nos olhos dele. Nada de tratamento VIP, nada de senhor Albuquerque. Apenas um homem em apuros, caminhando por um corredor decorado com fotos aéreas de Búzios. O escritório de Beatriz era amplo, com janelas panorâmicas que emolduravam o mar como uma pintura viva, a praia de João Fernandes brilhando lá fora. Ela estava atrás de uma mesa de madeira clara, organizando papéis com a calma de quem sabe que o tempo está a seu favor. Não ergueu os olhos imediatamente, deixando Márcio esperar por alguns segundos, o silêncio preenchido apenas pelo som distante das ondas. Quando o fez, apontou para uma cadeira de vime sem dizer uma palavra, o gesto tão natural quanto autoritário. Já entendi seu joguinho, começou Márcio, sentando-se, a voz carregada de uma raiva contida. Beatriz não sorriu, os olhos fixos nos dele, como se pudesse ver através de sua fachada. Não é um jogo, Márcio. Parece bem ensaiado para mim. Você me humilhou na frente de todo mundo, com repórteres, câmeras, o Brasil inteiro assistindo. Eu te avisei para não cruzar a linha durante o divórcio, disse ela ainda calma, as mãos cruzadas sobre a mesa. Você cruzou. Achou que eu não ia perceber? Que eu ia deixar você usar nossa conta conjunta para pagar um casamento, um anel, uma lua de mel com a mulher com quem me traiu? Márcio a encarou, procurando uma brecha, um sinal de fraqueza, mas não encontrou nada. Ela não foi o motivo do divórcio, disse ele na defensiva, a voz mais baixa. Beatriz inclinou a cabeça, um movimento sutil, mas carregado de significado.
Ela foi a prova de que o divórcio era necessário, e você sabe disso. Ele a estudou, o coração batendo rápido. Ela não estava nervosa, nem raivosa, nem triunfante. Apenas confiante, como se cada palavra tivesse sido ensaiada 1000 vezes em sua mente. Isso o irritava mais do que qualquer grito. Vim aqui para resolver isso, sem briga, sem imprensa, disse ele tentando soar razoável. Então admite que errou, respondeu Beatriz, a voz firme. Assina um termo reconhecendo o uso indevido dos fundos. Aceita um novo acordo de partilha que seja justo. Márcio riu incrédulo, o som ecoando no escritório. Você quer me deixar na rua, é isso? Quero o que é meu, disse ela, a voz baixa, mas cortante como uma lâmina. Nada mais, nada menos. Ele se levantou, a raiva borbulhando no peito, as mãos cerradas. Você planejou tudo isso desde o começo. Eu me protegi, respondeu Beatriz, levantando-se também, os olhos fixos nos dele. É o que mulheres fazem quando homens como você as subestimam. Márcio parou na porta. O corpo tenso, a voz mais baixa, quase um sussurro. E a imprensa? Isso também foi proteção? Beatriz sorriu pela primeira vez, um sorriso pequeno, mas afiado, como o brilho do mar sob o sol. Isso foi poder. Ele saiu do escritório sem dizer mais nada. O calor de Búzios o envolvendo como uma manta sufocante. O celular vibrou no bolso, uma enxurrada de notificações, manchetes, fotos, trechos do vídeo que já circulava como fogo em mato seco. Seu nome agora era sinônimo de escândalo, enquanto Beatriz brilhava como a nova rainha de Búzios, a mulher que transformou a traição em triunfo. Ei, você tá gostando dessa história? Então deixa like para dar uma força pro canal e se inscreve para não perder o que vem por aí. Cada curtida e inscrição ajuda a gente a trazer mais dramas como esse para vocês. O quarto da pousada Maré Cheia parecia encolher a cada hora. As paredes brancas rachadas fechando-se sobre Márcio Albuquerque como as bordas de uma armadilha invisível. Ele estava sentado na cama, a colcha náutica amassada sob seu peso, o ventilador de teto zumbindo inutilmente contra o calor pegajoso que invadia o espaço, trazendo o cheiro de maresia misturado ao aroma de churrasco vindo de algum quintal próximo. A luz do fim de tarde entrava pelas cortinas finas, desenhando sombras alongadas no chão, como se até o sol de Búzios zombasse de sua situação. Márcio segurava o celular, hesitante, o polegar pairando sobre a tela cheia de notificações que ele não queria enfrentar. A humilhação no Vila do Mar, a conversa com Beatriz em seu escritório, o sorriso frio dela, tudo girava em sua mente como um carrossel que ele não conseguia parar. A pasta que ela lhe entregara ainda estava na mesinha de Vime. Os papéis espalhados, cada linha um lembrete de sua derrota. Laís não estava lá. Sua bolsa de grife, o perfume doce, o som dos saltos, tudo havia desaparecido, como se ela nunca tivesse existido. Márcio abriu as redes sociais, apesar de saber que era uma má ideia, e a realidade o atingiu como uma onda na praia de Jeribá. Portais de fofoca, perfis de influenciadores locais e até blogs de turismo de Búzios comentavam o caso. Empresária de Búzios dá lição em ex-marido milionário, dizia uma manchete do site Fofoca na praia. Outra, mais cruel, no Instagram de um perfil chamado Búzios Vibes. Márcio Albuquerque perdeu a esposa, a amante e o respeito em um só dia. Quem avisa a amiga é: não mexe com uma mulher de Búzios. Ele jogou o celular na cama, o coração disparado, o suor escorrendo pela nuca. Como Beatriz havia feito isso? Como ela, que ele sempre viu como uma esposa dedicada, quase invisível nos bastidores de sua vida de corretor de imóveis de alto padrão, havia se transformado nessa força implacável, dona de um resort, orquestrando sua queda com a precisão de uma estrategista? Ele se levantou e começou a andar pelo quarto, os passos ecoando no piso frio, o espaço tão pequeno que ele mal conseguia dar 3 passos sem bater na parede. Não fazia sentido. Durante o casamento, Beatriz era a mulher que organizava churrascos para seus clientes, que cuidava da casa no Leblon, que sorria nas fotos de eventos sem nunca pedir os holofotes. Ele nunca a imaginou capaz de algo assim, mas agora cada detalhe parecia calculado. A compra do Vila do Mar, a armadilha com a conta conjunta,
a imprensa aparecendo no momento exato para capturar sua desgraça. Ele bateu a mão na parede, o som abafado pela umidade do ambiente, a dor na palma servindo como um lembrete de que ele ainda estava ali, ainda existia, mesmo que o mundo parecesse querer apagá-lo. Precisava agir, precisava recuperar o controle, encontrar uma maneira de virar o jogo. Pegou o celular novamente, ignorando as notificações, e tentou ligar para seu advogado, mas a chamada caiu na caixa postal pela 4ª vez em 2 dias, a voz automática soando como uma sentença. Ligou para o banco, mas a mesma mensagem gravada informou que suas contas permaneciam bloqueadas até a resolução do processo judicial, como se o sistema financeiro inteiro tivesse se aliado a Beatriz. Abriu o laptop, pensando em redigir um comunicado, algo que pudesse mudar a narrativa. Talvez culpar Beatriz, dizer que ela estava manipulando os fatos, que o divórcio o deixara vulnerável a mal-entendidos legais. Mas ao tentar acessar seu e-mail, a tela piscou com uma mensagem cruel: acesso negado. Ele tentou o portal de investimentos, onde gerenciava suas propriedades. Mesma mensagem. Por fim, abriu o aplicativo do banco pessoal, digitou a senha com dedos trêmulos e viu o saldo na tela. R$0. Não, murmurou, a voz rouca, quase um gemido. Atualizou a página, o coração batendo tão rápido que parecia querer escapar do peito. Nada mudou. O desespero subiu como uma onda, afogando o que restava de sua arrogância, deixando apenas um homem perdido em um quarto que cheirava a maresia e derrota. Beatriz não havia apenas o humilhado. Ela o desmontara, peça por peça, e fizera isso diante de todos, como uma artista que revela sua obra-prima no momento perfeito. Ele se sentou novamente, as mãos trêmulas, o olhar perdido na colcha com estampas de âncoras. Laís ainda não tinha voltado, e ele sabia que não voltaria. Imaginou onde ela estaria. Talvez em um bar na Rua das Pedras, tomando uma caipirinha com algum novo admirador, ou já de volta ao Rio, postando stories sobre novos começos, com filtros que escondiam qualquer traço de búzios. Ele a conhecia. Laís era movida a glamour, a jantares caros, a fotos que rendiam milhares de curtidas. No momento em que o dinheiro e o prestígio de Márcio evaporaram, ela pulou do barco sem olhar para trás. O pensamento o fez cerrar os punhos, as unhas cravando nas palmas. Não podia perder tudo. Não assim, não para Beatriz, não em Búzios, onde ele sempre se sentiu como um rei desfilando entre os turistas e os ricaços. Mais tarde, tentou sair para caminhar, precisando de ar fresco para clarear as ideias. Desceu a Rua da Pousada, o calçamento irregular, forçando-o a prestar atenção em cada passo. O sol já havia se posto, e as luzes dos quiosques iluminavam a praia de Manguinhos, onde casais riam e crianças corriam com pipas. Ele caminhou em direção ao mar, mas antes de chegar à areia, 2 jovens com camisas de surf o reconheceram. «Ei, é o cara da Beatriz, né?» gritou um deles rindo alto, o celular já levantado para gravar. «Tá ficando famoso, hein, milionário?» Márcio acelerou o passo, o coração na garganta, o rosto queimando de vergonha. Outro jovem se juntou apontando. «Fala aí, vai pedir desculpas para ela?» Ele não respondeu, apenas virou-se e correu de volta para a pousada, os pulmões ardendo, o som das risadas ecoando atrás dele. Trancou a porta do quarto e fechou as cortinas, mergulhando o espaço em uma penumbra sufocante. Ele não era mais o homem que fechava negócios milionários, que brindava com champanhe em iates atracados na praia da Armação. Era um fugitivo, caçado por olhares e câmeras, preso em uma pousada que parecia zombar de sua antiga grandeza. Naquela noite, incapaz de dormir, Márcio abriu uma garrafa de cerveja quente que encontrou no armário da pousada, o gosto amargo misturando-se ao nó em sua garganta. Ligou a TV, buscando qualquer distração, mas o canal local exibia um programa de fofocas, a apresentadora de cabelos platinados comentando o caso com um sorriso malicioso. Beatriz Menezes, a nova rainha de Búzios, mostrou que ninguém mexe com uma mulher scorned. E o ex-marido? Bom, parece que o Márcio Albuquerque está aprendendo da pior forma. A tela cortou para um clipe de Beatriz no saguão do Vila do Mar. A voz firme,
os olhos brilhando com uma determinação que Márcio nunca vira durante o casamento. A reserva foi cancelada por questões éticas, dizia ela, enquanto a legenda reforçava: ícone do empoderamento. Márcio desligou a TV, o controle escorregando de suas mãos, o silêncio voltando ao quarto como um peso. Ele estava se tornando uma piada, um meme, um aviso ambulante para outros homens que ousassem subestimar suas esposas. Perto da meia-noite, Laís ainda não havia dado sinal de vida, mas ele não esperava que ela voltasse. O perfume dela ainda pairava no ar, um lembrete cruel do quanto ele havia apostado na pessoa errada. Sentou-se na poltrona, a cabeça latejando, e tentou lembrar como as coisas chegaram àquele ponto. Beatriz sempre dizia que ele pagaria por sua arrogância, que um dia o orgulho o faria tropeçar. Ele ria, achando que ela era apenas uma esposa ressentida, incapaz de viver sem ele. Agora, cada palavra dela parecia gravada nas paredes daquele quarto, como uma profecia que ele ignorou. Mas algo dentro dele se acendeu, uma faísca de resistência. Se Beatriz queria guerra, ele lutaria. Ainda tinha contatos, ainda tinha charme, ainda tinha uma chance de virar o jogo. Pegou o celular e começou a digitar uma mensagem para um velho amigo, um relações públicas, que trabalhava com celebridades no Rio. Talvez pudesse arranjar uma entrevista, uma chance de contar sua versão. Ele não era o vilão que a internet pintava. Era um homem que cometeu erros, sim, mas que merecia ser ouvido. Antes de enviar, hesitou. E se ninguém quisesse ouvir? E se Beatriz já tivesse conquistado o mundo inteiro? Ele apagou a mensagem, o desespero voltando como uma onda. Perto do amanhecer, uma batida na porta o assustou. Ele se levantou, o coração disparado, esperando encontrar Laís ou talvez um funcionário da pousada. Era um entregador, um garoto magro com boné de surf, segurando um envelope. Para Márcio Albuquerque, disse, antes de desaparecer na escuridão. Márcio rasgou o envelope, as mãos trêmulas. Dentro havia um documento oficial, o carimbo de um cartório de Búzios visível no canto. Era uma intimação judicial. Beatriz estava processando-o por apropriação indébita, exigindo a devolução de todos os bens usados na lua de mel, o jatinho, o anel, a reserva no resort e uma indenização por danos morais. Ele leu cada linha, o estômago revirando. Havia extratos bancários, recibos, até capturas de tela de mensagens que ele enviara a Laís, tudo organizado com uma precisão assustadora, como se Beatriz tivesse passado meses construindo aquele caso. Ele deixou o documento cair na cama, o peso da realidade esmagando o que restava de sua esperança. Beatriz não estava apenas ganhando, ela estava destruindo cada pedaço dele, e fazia isso com um sorriso que ele podia imaginar, mesmo estando tão longe. Ele caiu na poltrona, a cabeça entre as mãos, o som do ventilador misturando-se ao barulho das ondas lá fora. Pela primeira vez, Márcio sentiu que não havia saída, que o mar de Búzios, tão bonito e traiçoeiro, havia engolido não apenas sua lua de mel, mas tudo o que ele um dia foi. O sol da manhã invadia o quarto da pousada maré cheia pelas frestas das cortinas, lançando listras douradas no chão de cerâmica, onde poeira dançava na luz como pequenos fantasmas. Márcio Albuquerque acordou com o pescoço travado. Ainda na poltrona onde havia desabado após uma noite de sono inquieto, o gosto amargo da cerveja quente da véspera grudado na língua. O ventilador de teto zumbia, girando com a preguiça de quem não tem pressa, enquanto o cheiro de maresia se misturava ao aroma de pão quente subindo do café da manhã servido na varanda da pousada. Ele se levantou, o corpo pesado, os músculos reclamando como se carregassem o peso de cada erro que o trouxera até ali. Olhou para a cama, a colcha náutica amassada, esperando ver Laís, mas o vazio o encarou de volta. A bolsa dela, os sapatos, o celular que vivia grudado em suas mãos, tudo havia sumido. Ele correu para o armário, abriu as gavetas, verificou o banheiro, mas não havia sinal dela, apenas o eco de sua ausência. No criado mudo, um bilhete escrito em uma folha de caderno com a caligrafia apressada de quem não queria ser pega. Não assinei para isso. Boa sorte, Márcio. Ele amassou o papel, a raiva misturando-se com um vazio que ele não queria nomear, como se o mar de Búzios tivesse engolido não apenas sua lua de mel,
mas também a última pessoa que ainda estava ao seu lado. Laís tinha ido embora, como ele sabia que faria, movida pela promessa de luxo que ele não podia mais cumprir. Ele se sentou na cama, as mãos apoiando a cabeça, o coração batendo com uma mistura de pânico e resignação. Precisava de um plano, de algo que o tirasse daquele buraco, mas cada tentativa parecia afundá-lo mais. Beatriz não apenas o humilhara no Vila do Mar, não apenas congelara suas contas. Ela reescrevera sua história, transformando-o no vilão de uma novela que o Brasil inteiro assistia, enquanto ela brilhava como a heroína. Ele pegou o celular hesitando antes de abrir as redes sociais, sabendo que o que encontraria seria pior do que na noite anterior. E era. O nome de Beatriz estava em todos os lugares. Stories de influenciadores na Rua das Pedras, posts de blogs de fofoca, até um vídeo viral no TikTok com a legenda "Quando você descobre que a patroa de Búzios não brinca em serviço". A imagem era dela no saguão do resort, o vestido azul turquesa capturando a luz, a voz firme declarando que a reserva de Márcio fora cancelada por questões éticas. Os comentários eram uma avalanche de apoio. Ícone, rainha de Búzios, ensina como se vingar com classe. Márcio era mencionado apenas como o ex, um detalhe irrelevante na ascensão meteórica de Beatriz. Ele jogou o celular no sofá, o desespero dando lugar a uma raiva fria, como o vento que soprava do mar à noite. Não podia acabar assim. Precisava de um contra-ataque, algo que mudasse a narrativa, que o colocasse de volta no centro do palco. Pegou o laptop, ignorando as mensagens de acesso negado que piscavam em cada tentativa de login, e começou a escrever um e-mail para um velho amigo, um produtor de TV que já o ajudara a limpar sua imagem após um negócio imobiliário que saiu nos jornais por motivos errados. Ele contaria sua versão. Beatriz manipulou os fatos, exagerou as acusações, usou a mídia para destruí-lo. Ele era vítima de um divórcio mal resolvido, de uma ex-mulher vingativa que queria lucrar com sua queda. Mas, ao tentar enviar, o Wi-Fi da pousada caiu, a tela mostrando um ícone de erro que parecia zombar dele. Ele bateu no laptop frustrado, o som ecoando no quarto vazio. Decidiu sair, precisando de ar, de qualquer coisa que o fizesse esquecer o peso que carregava. Caminhou até um bar na praia de Manguinhos, um lugar simples com mesas de plástico e um som ao vivo tocando bossa nova, a voz do cantor misturando-se ao barulho das ondas. Pediu uma caipirinha, sentando-se no canto, tentando se misturar aos turistas e locais que riam alto, alheios à sua tormenta. Mas mesmo ali sentiu os olhares. Uma mulher de chapéu de palha sussurrou para o namorado, apontando disfarçadamente. "É aquele cara, né? O que a Beatriz humilhou no resort." Márcio baixou a cabeça, o copo gelado entre as mãos, o limão da caipirinha deixando um gosto azedo que combinava com seu humor. Ele pagou a conta com as poucas notas que restavam no bolso e voltou para a pousada, o calor do meio-dia tornando o trajeto insuportável, o sol queimando sua nuca como um lembrete de que não havia onde se esconder em Búzios. De volta ao quarto, tentou dormir, mas o sono não vinha, a mente girando com imagens de Beatriz, dos flashes dos repórteres, do bilhete de Laís. Perto do amanhecer, uma batida na porta o fez pular da poltrona, o coração disparado. Era um entregador, um jovem com camiseta de surf e boné virado para trás, segurando um envelope com o logotipo de um cartório local. "Para Márcio Albuquerque", disse, antes de sumir na rua. Márcio rasgou o envelope, as mãos trêmulas, o papel parecendo queimar seus dedos. Era uma intimação judicial, o texto formal e implacável. Beatriz o processava por apropriação indébita, exigindo a devolução de todos os bens usados na lua de mel, o jatinho alugado, o anel de diamante dado a Laís, a reserva no Vila do Mar, e uma indenização por danos morais que faria qualquer um engasgar. O documento incluía extratos bancários, recibos, até capturas de tela de mensagens que ele enviara a Laís como "Tô te dando o mundo, amor", tudo organizado com uma precisão que parecia gritar "Eu sabia que você faria isso". Márcio leu cada linha, o estômago revirando, a respiração curta. Como Beatriz conseguira tudo isso? Como ela, que ele sempre viu como uma sombra em sua vida,
Havia construído uma armadilha tão perfeita. Ele deixou o documento cair na cama, o peso da realidade esmagando o que restava de sua esperança. Beatriz não estava apenas ganhando. Ela estava destruindo cada pedaço dele, e fazia isso com uma calma que o deixava ainda mais perdido. Ele tentou ligar para seu advogado novamente, mas a ligação caiu na caixa postal, como se até seu advogado tivesse desistido dele. Tentou outros contatos, amigos do mercado imobiliário, colegas de festas em iates, até um primo distante que trabalhava com direito. Mas ninguém atendia. As chamadas caindo no vazio ou sendo recusadas após o primeiro toque. Ele estava sozinho, isolado, enquanto Beatriz brilhava nos holofotes de Búzios, a mulher que transformara a traição em um império. Decidiu voltar ao Vila do Mar, nem que fosse para confrontá-la uma última vez, para dizer algo que a fizesse hesitar, que a lembrasse de que ele ainda existia. Pegou um táxi, o motorista falando sobre o festival de jazz, como se o mundo não estivesse desmoronando. Ao chegar, o resort estava tranquilo, os hóspedes relaxando nas piscinas, o som de risadas misturando-se ao barulho das ondas na praia de João Fernandes. Ele tentou entrar, mas um segurança o deteve, o mesmo jovem de crachá que o escoltara para fora dias antes. "Nome?" perguntou, sem levantar os olhos do tablet. "Márcio Albuquerque", respondeu ele, tentando soar confiante. O segurança verificou a lista e balançou a cabeça. "Não está autorizado." Márcio sentiu o sangue ferver, a voz saindo mais alta do que pretendia. "Eu preciso falar com Beatriz. Sou o marido dela." O segurança ergueu uma sobrancelha, o tom seco. "Ex-marido, e não tá na lista." Antes que Márcio pudesse insistir, um murmúrio percorreu o pátio do resort. Beatriz saiu do prédio principal, escoltada por 2 assessores, o vestido branco flutuando como se fosse feito de espuma do mar, os cabelos soltos brilhando sob o sol. Ela parou diante de um púlpito improvisado, ajustou o microfone e começou a falar, a voz amplificada pelos alto-falantes. "Boa tarde. Estou aqui para esclarecer os acontecimentos recentes e compartilhar o futuro do Vila do Mar." Márcio, preso do lado de fora, ouvia cada palavra como um golpe. Beatriz falou sobre integridade, sobre reconstrução, sobre transformar a dor em força. Não mencionou Márcio diretamente, mas não precisava. Cada frase era uma flecha apontada para ele. A multidão de jornalistas e curiosos aplaudiu, os flashes das câmeras iluminando o rosto dela como se fosse uma estrela. Márcio tentou se aproximar, gritando, "Beatriz!", mas sua voz foi abafada pelo barulho, pelos aplausos, pelo som do mar. Um jornalista o notou, a câmera girando em sua direção. "É o ex-marido!", gritou alguém. Em segundos ele estava cercado, microfones em seu rosto, perguntas disparadas como tiros. "Você roubou o dinheiro dela? Por que traiu Beatriz? Vai pedir desculpas?" Márcio levantou as mãos tentando se defender, mas as palavras não vinham. A garganta fechada, o coração disparado. Ele tropeçou, quase caiu. E finalmente conseguiu correr de volta para o táxi, o suor escorrendo pelo rosto, a respiração ofegante. Dentro do carro, ele se inclinou para a frente, as mãos cobrindo o rosto, o motorista lançando um olhar de pena pelo retrovisor. Beatriz não apenas o venceu, ela o apagou como se ele nunca tivesse sido mais do que uma nota de rodapé na história dela. O táxi seguiu pela estrada, o mar brilhando ao lado, indiferente à sua dor. E Márcio soube pela primeira vez que talvez não houvesse volta. O táxi deixou Márcio Albuquerque na pousada Maré Cheia com um ronco cansado, o motor tossindo enquanto se afastava pela rua de paralelepípedos, deixando para trás apenas o som das ondas da praia de Manguinhos e o canto insistente das cigarras. Ele subiu as escadas da pousada lentamente, cada degrau parecendo mais pesado que o anterior, como se o peso de sua derrota o puxasse para baixo. O quarto estava exatamente como ele deixara. A colcha náutica amassada, a garrafa de cerveja quente pela metade na mesinha de vime, o bilhete de Laís ainda amassado no chão, um lembrete cruel de sua solidão. Ele se sentou na poltrona, o tecido áspero arranhando suas costas, e olhou para o teto, onde o ventilador girava preguiçosamente, zumbindo como uma canção fúnebre. O cheiro de maresia entrava pela janela entreaberta, misturado ao aroma de protetor solar
e ao som distante de um grupo de turistas rindo em um quiosque próximo, alheios ao colapso de sua vida. A coletiva de imprensa de Beatriz ainda ecoava em sua mente. Cada palavra dela, um golpe que ele não conseguia desviar. Ela não apenas tomara seu dinheiro, sua dignidade, sua nova esposa. Ela tomara sua história, reescrevendo-o como o vilão de uma telenovela que o Brasil inteiro devorava, enquanto ela emergia como a estrela, a empresária de Búzios que transformara a traição em triunfo. Márcio pegou o celular, hesitando antes de abrir as redes sociais, sabendo que o que encontraria seria um espelho cruel de sua queda. O nome de Beatriz dominava tudo. Posts no Instagram de perfis como Búzios Chic, vídeos no TikTok com hashtags como Nice Beatriz arrasou, até matérias em portais de fofoca como Fofoca na Praia, que a chamavam de a nova rainha do litoral. Um vídeo em particular chamou sua atenção. Beatriz em um programa matinal local, transmitido direto de um estúdio com vista para a Praia da Armação. Ela estava impecável, o vestido verde-água destacando seus olhos, o sorriso calmo mas poderoso, como se soubesse que cada palavra era uma flecha. Não é sobre vingança, dizia ela, a voz firme, mas suave. É sobre justiça. Ninguém deve usar o que pertence a outra pessoa para construir uma mentira. A apresentadora, uma mulher de cabelos cacheados e brincos de concha, assentia, visivelmente encantada. Você é uma inspiração, Beatriz. O que vem agora para o Vila do Mar? Beatriz sorriu, os olhos brilhando com uma determinação que Márcio nunca vira durante o casamento. Continuar construindo. O Vila do Mar é só o começo. Quero que Búzios seja um lugar onde todos sintam o poder de recomeçar. Márcio fechou o aplicativo com força, o dedo tremendo, a raiva misturando-se a um vazio que ele não queria nomear. Ela estava se vendendo como uma empreendedora, uma mulher empoderada, enquanto ele era reduzido a um meme, uma piada contada em bares da Rua das Pedras. Ele precisava enfrentá-la, mas como? Sem dinheiro, sem aliados, sem Laís, que provavelmente já estava postando stories em algum rooftop no Rio, fingindo que nunca o conheceu. O celular vibrou novamente. Uma mensagem de um número desconhecido. Conferência de imprensa hoje, 16 horas, Vila do Mar. Beatriz Menezes fará um novo pronunciamento. Esteja preparado. Márcio sentiu o estômago revirar, o suor escorrendo pela testa apesar do ventilador. Outra coletiva? Beatriz estava levando isso a outro nível, transformando sua humilhação em um espetáculo contínuo. Ele imaginou o que ela diria. Mais acusações, mais provas, talvez até uma nova facada judicial. Mas algo dentro dele se agitou, uma faísca de desafio. Talvez fosse a hora de aparecer, de roubar a cena, de lembrar ao mundo que ele ainda era Márcio Albuquerque, o homem que convencia investidores, que fechava negócios impossíveis, que fazia cabeças virarem onde quer que passasse. Ele pegou o melhor terno que ainda tinha na mala, agora amassado e com um leve cheiro de umidade, passou água no rosto no banheiro minúsculo e saiu, determinado a enfrentar Beatriz, nem que fosse para gritar sua versão para as câmeras. O táxi o levou de volta ao Vila do Mar, o motorista falando sobre o festival de jazz, como se o mundo não estivesse desmoronando. Ao chegar, o resort brilhava sob o sol da tarde, os bangalôs brancos reluzindo como pérolas, as palmeiras balançando ao vento, o mar da praia de João Fernandes cintilando ao fundo. Mas havia uma tensão no ar, como a calmaria antes de uma tempestade. Jornalistas se aglomeravam na entrada, câmeras posicionadas, microfones prontos, alguns repórteres em camisas floridas, outros em blazers que pareciam deslocados no calor de Búzios. Márcio respirou fundo, ajeitou o terno e tentou entrar. Mas um segurança o deteve. O mesmo jovem de crachá que já o barrara antes. Nome? Perguntou, os olhos fixos no tablet. Márcio Albuquerque, respondeu ele, tentando soar confiante, embora a voz tremesse ligeiramente. O segurança verificou a lista e balançou a cabeça, o rosto impassível. Não tá autorizado. Márcio sentiu o sangue ferver, a voz saindo mais alta do que pretendia. Eu sou o marido dela. Preciso falar com Beatriz. O segurança ergueu uma sobrancelha, o tom seco como a areia da praia. Ex-marido. E não tá na lista. Antes que Márcio pudesse argumentar,
Um murmúrio percorreu a multidão, como uma onda se formando ao longe. Beatriz saiu do prédio principal, escoltada por 2 assessores, o vestido branco flutuando como se fosse tecido do próprio mar, os cabelos soltos brilhando sob o sol, os óculos escuros dando a ela um ar de estrela de cinema. Os flashes das câmeras explodiram, o som dos cliques misturando-se ao barulho das ondas. Ela parou diante de um púlpito improvisado, ajustou o microfone com a calma de quem sabe que o mundo está assistindo e começou a falar, a voz amplificada pelos alto-falantes, clara e firme. Boa tarde. Estou aqui para esclarecer os acontecimentos recentes e anunciar o futuro do Vila do Mar. Márcio, preso do lado de fora, ouvia cada palavra como um soco no estômago. Beatriz falou sobre integridade, sobre reconstrução, sobre como transformou a dor do divórcio em força para construir algo maior. Ela anunciou uma nova ala do resort, dedicada a eventos beneficentes, e uma parceria com artistas locais para transformar Búzios em um polo cultural. Não mencionou Márcio diretamente, mas não precisava. Cada frase era uma declaração de vitória, um lembrete de que ela havia superado não apenas ele, mas todas as expectativas que já colocaram sobre ela. A multidão aplaudiu, os jornalistas anotando freneticamente, os turistas que passavam parando para assistir, hipnotizados. Márcio tentou se aproximar, gritando, Beatriz! A voz rouca, desesperada, mas o som foi engolido pelo barulho dos aplausos, pelo clique das câmeras, pelo ronco do mar. Um jornalista o notou, a câmera girando em sua direção como um predador farejando presa. É o ex-marido! Gritou uma repórter, uma mulher de cabelo curto e microfone com o logo de um canal local. Em segundos, ele estava cercado, microfones em seu rosto, perguntas disparadas como balas. Você roubou o dinheiro dela, Márcio? Por que traiu Beatriz? Vai pedir desculpas ou acha que ainda tem chance? Márcio levantou as mãos, tentando se defender, o coração disparado, a garganta fechada. Vocês não entendem, ela está distorcendo tudo, gritou. Mas as palavras soaram fracas, desesperadas, como o grito de alguém se afogando. Ele tropeçou, quase caiu, os flashes cegando-o, e finalmente conseguiu correr de volta para o táxi. O suor escorrendo pelo rosto, a respiração ofegante, o terno agora grudado no corpo como uma segunda pele encharcada. Dentro do carro, ele se inclinou para a frente, as mãos cobrindo o rosto. O motorista lançando um olhar de pena pelo retrovisor antes de perguntar, com um sotaque carioca. Tá tudo bem, chefe? Márcio não respondeu, o peito apertado, o mundo girando ao seu redor. Beatriz não apenas o venceu, ela o apagou, como se ele nunca tivesse sido mais do que um erro em sua trajetória. O táxi seguiu pela estrada, o mar brilhando ao lado, indiferente à sua dor, e Márcio sentiu, pela primeira vez, que talvez não houvesse como lutar contra o que Beatriz havia se tornado. De volta à pousada, ele se trancou no quarto, as cortinas fechadas, a penumbra engolindo o espaço. O celular vibrou novamente. Mais notificações, mais manchetes. Beatriz Menezes brilha em coletiva enquanto ex-marido causa confusão. Ele abriu um vídeo no YouTube, incapaz de se conter, e viu Beatriz respondendo a uma pergunta com um sorriso que era ao mesmo tempo gentil e afiado. O que digo às mulheres que enfrentam situações como a minha? Que a dor é um combustível. Use-a para construir algo que ninguém possa tirar de você. Os comentários eram uma enxurrada de apoio. Rainha, Búzios te ama? Quero ser como ela. Márcio desligou o celular, o silêncio voltando ao quarto como um peso. Ele olhou para o envelope da intimação judicial, ainda na cama, e pensou nas mensagens que Beatriz apresentara como prova, nas capturas de tela que mostravam sua arrogância, sua traição. Como ela conseguira tudo isso? Quanto tempo ela passou planejando, esperando, construindo aquele momento? Ele se levantou, as pernas trêmulas, e caminhou até a janela, abrindo as cortinas apenas o suficiente para ver o mar ao longe, uma linha azul que parecia infinita. Pela primeira vez, ele se perguntou se Beatriz sempre tivera esse fogo dentro dela, se ele simplesmente nunca olhou com atenção suficiente para ver. A ideia o assustava mais do que a derrota em si, porque significava que ele nunca a conheceu de verdade. Sentou-se novamente, a cabeça latejando, e tentou imaginar um futuro, mas tudo o que via
Era Beatriz. O rosto dela em outdoors, em entrevistas, na mente de cada pessoa que cruzava seu caminho em Búzios. Ele era um fantasma, enquanto ela era a luz que iluminava a cidade. E no fundo, uma vozinha que ele odiava admitir, sussurrava que talvez ele merecesse isso. Os dias seguintes na pousada Maré Cheia passaram como um borrão para Márcio Albuquerque, cada hora se arrastando, como se o tempo em Búzios tivesse decidido puni-lo com lentidão. Ele permanecia trancado no quarto, as cortinas fechadas, a luz do sol reduzida a finas linhas que cortavam a penumbra, iluminando a poeira que dançava no ar. O ventilador de teto zumbia, inútil contra o calor pegajoso que parecia grudar na pele, trazendo o cheiro de maresia mistinaial, misturado ao aroma de café queimado vindo da cozinha da pousada. Márcio sobrevivia com o pouco dinheiro que restava em espécie, comprando pão com manteiga na padaria da esquina e evitando sair durante o dia, onde os olhares dos turistas e os celulares apontados como armas o perseguiam. A colcha náutica da cama estava permanentemente amassada, o bilhete de Laís ainda no chão, agora coberto por uma camada de areia trazida pelos sapatos. O envelope da intimação judicial permanecia na mesinha de vime, intocado, como uma sentença que ele não tinha coragem de enfrentar. A TV da pousada, sempre ligada, parecia zombar dele, com Beatriz aparecendo em programas de entrevista, eventos beneficentes, até em propagandas do Vila do Mar, onde sua imagem sorridente prometia o paraíso em Búzios. Ela era a mulher do momento, a empresária que transformara a traição em um império, enquanto Márcio era apenas o ex, um eco que se dissipava na brisa salgada da praia de Manguinhos. Ele tentou contra-atacar enviando e-mails anônimos para blogs de fofoca, escrevendo sua versão da história, que Beatriz exagerara, que ele era vítima de um divórcio vingativo, mas ninguém publicava. A narrativa de Beatriz era sólida demais, perfeita demais como uma novela escrita por um roteirista genial. Uma noite, enquanto tomava uma cerveja quente, a última da geladeira quebrada da pousada, Márcio viu um anúncio na TV. Beatriz lançaria um livro, Maré Alta, do fim ao recomeço, contando sua jornada de superação. Ele riu. Um som vazio, sem humor, o líquido morno descendo como veneno. Ela não apenas o venceu, capitalizou sua derrota, transformando-a em inspiração para milhões. Ele jogou a lata contra a parede, o barulho ecoando no quarto silencioso, seguido pelo silêncio pesado do mar ao longe. No dia seguinte, outra intimação chegou, entregue por um garoto de bicicleta que mal olhou para ele. A audiência judicial estava marcada para a semana seguinte, no pequeno fórum de Búzios, um prédio caiado onde o destino dele seria selado. Seu advogado, finalmente em contato após dias de silêncio, foi direto. Sem acordo, Márcio, você pode perder tudo. Talvez até enfrentar acusações criminais. Beatriz tem provas, testemunhas, apoio público. Minha sugestão é assinar o que ela quer. Márcio desligou o telefone, o peito apertado, a respiração curta. Não havia saída. Beatriz construíra um castelo com as ruínas de sua vida, e ele não tinha forças para escalar aqueles muros. Ele se sentou na poltrona, as mãos trêmulas, e decidiu escrever uma carta para Beatriz, não para enviar, mas para organizar o caos em sua mente. Pegou um bloco de notas da pousada, a caneta falhando a cada poucas palavras, e escreveu sobre o casamento, os anos em que a viu como uma extensão de si mesmo, nunca como a mulher que poderia superá-lo. Admitiu pela primeira vez que a subestimou, que seu orgulho o cegara, que nunca imaginou que ela, a esposa que organizava jantares e sorria em silêncio, pudesse se tornar tão poderosa. Ele escreveu sobre Laís, sobre o erro de buscar validação em alguém que só queria o brilho, e sobre o vazio que sentia agora, preso em um quarto que cheirava a umidade e derrota. Rasgou a carta, os pedaços caindo como confetes tristes, mas o ato trouxe algo novo. Não era paz, mas uma aceitação amarga, como o gosto da maresia que impregnava tudo. Ele havia perdido, e no fundo, merecia. Na véspera da audiência, Márcio pegou um ônibus para o centro de Búzios, o motor rangendo enquanto atravessava ruas lotadas de turistas com chapéus de palha
e carrinhos de sorvete. Desceu na praia da Armação, onde o mar brilhava sob o sol poente, as ondas lambendo a areia com uma calma que contrastava com o tumulto dentro dele. Sentou-se na areia, os sapatos ao lado, os pés afundando na superfície morna, e olhou para o horizonte, o sol sendo engolido pelo oceano em tons de laranja e roxo. Pela primeira vez em semanas não sentiu raiva, apenas um cansaço profundo, como se o mar tivesse levado ao toa o que restava de sua luta. Ele sabia que a audiência seria o fim. Beatriz venceria, como sempre soube que venceria, com seus advogados, suas provas, seu sorriso que conquistava câmeras e corações. E ele? Talvez encontrasse uma maneira de recomeçar, mas não seria o mesmo homem. O Márcio Albuquerque que chegou a Búzios, cheio de arrogância e promessas, não existia mais, dissolvido como sal na água. Ele pensou em Beatriz, não com ódio, mas com uma pontada de algo que nunca admitiria em voz alta: admiração. Ela não apenas tomara de volta o que era dela, mostrara ao mundo que o poder verdadeiro não vem do dinheiro, nem do status, mas da coragem de se levantar quando tudo desaba. Ele se lembrou de uma frase que ela dizia nos primeiros anos de casamento, quando ainda riam juntos: o mar sempre devolve o que não é dele. Ele riu baixo, o som perdido no vento, porque agora entendia. O mar devolvera Beatriz, inteira, poderosa, enquanto ele era apenas destroços na areia. Ficou ali até o céu escurecer, as estrelas surgindo como testemunhas silenciosas, e pela primeira vez em muito tempo respirou fundo, o ar salgado enchendo os pulmões. Não havia vitória à vista, mas havia o horizonte, vasto e indiferente, e talvez isso fosse o suficiente para começar de novo, mesmo que como um homem que ninguém reconheceria. O que achou desta história? De 0 a 10, qual nota você daria a este desfecho? Por favor, compartilhe sua opinião nos comentários. Se gostou, inscreva-se no canal, deixe seu like e apoie nosso trabalho. Sua participação ajuda a trazer mais histórias como esta.